Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva nessa noite e em todos os momentos da nossa vida. É sempre uma alegria trazer os ensinamentos de Jesus, pois a cada preleção que assistimos, que preparamos, vamos entrando em contato com esses ensinamentos e tentando nos melhorar a cada dia, um passo de cada vez. Hoje nós trouxemos para a reflexão da noite o tema sobre a influência dos espíritos atraídos sobre nós. E esse tema nós tiramos o seu conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. E ele começa assim. Vou ler o trechinho. Amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Isso no Velho Testamento. E Jesus diz: E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Então, nós precisamos refletir sobre essa pergunta que Jesus nos faz. Porque amar quem nós amamos, quem nos dedica carinho, atenção, para quem nos respeita, é fácil. Para aqueles que nós temos empatia, que nós temos afinidade, né? Afinidade. Empatia nós temos que ter com todos. É fácil. E aqueles que nós temos problemas? Aquelas pessoas que nos tiram do sério, nos irritam, gosta de provocar, de cutucar, de ir contra tudo que a gente fala, ou quase tudo. Esses são mais difíceis. Mas o que nós precisamos pensar? Quando fazemos a oração do Pai Nosso, a gente começa como? Pai Nosso, que está nos céus, Pai de todos nós, de todos, sem distinção. Então, aquele que eu não tenho tanta afinidade, ele é filho de Deus também. Ele carrega sentimentos também. É um irmão meu. Então, nesse capítulo 12, Amai os vossos inimigos, ele nos alerta sobre todos esses sentimentos, sobre essas emoções. Ele nos fala sobre os duelos que contraímos na nossa vida. Fala sobre amar, sobre o ódio, sobre a vingança. E fala sobre os inimigos. Inimigos desencarnados, encarnados. Aí a gente pode dizer, eu não tenho inimigo, né? Eu não tenho inimigo encarnado. Desencarnado nós não podemos nem dizer. Nós não temos a lembrança das nossas vidas anteriores. Nós não sabemos o que foi que nós já fizemos em vidas anteriores. Porque com a graça de Deus, isso está apagado da nossa memória. Porque seria bem difícil. Então, podemos dizer, eu não tenho inimigo. Eu tenho, assim,
pessoas com que eu tenho divergência, discórdia, uma situação que gerou um mal-estar, alguém que me traiu e que ficou um sentimento de mágoa, aquele que não foi correto em algum quesito emocional, financeiro, né? Uma questão afetiva. Normalmente é alguma pessoa que não vai de encontro com o meu posicionamento, com as minhas ideias, minhas ideologias. Né? Mas se provocou algum sentimento contrário, de raiva, de mágoa, tem essa dificuldade, né? E é com isso que Jesus vem nos dizer. E quando essas emoções elas se tornam mais ferrenhas, quando elas partem para o ódio, elas podem partir para a vingança, que também é considerada nesse capítulo do Evangelho. E essa vingança, ela nada mais é do que o fruto daquele coração que está rancoroso, que está magoado. E essa situação, ela atrasa mais ainda o nosso processo evolutivo. Aquela energia ali, criada e alimentada, ela vai ficando cada vez mais densa. E dependendo desses sentimentos, né, dessas emoções geradas ali, e mais da nossa invigilância, em não controlar esses pensamentos, em continuar julgando, comentando com terceiros, vamos atraindo essas energias cada vez mais e trazendo o quê? Trazendo desequilíbrio, trazendo desequilíbrios de toda sorte, emocional, espiritual, físico, para nós, para aquele a que tivemos aquela indisposição, né? Para as pessoas que nos cercam, né? Que não tiveram nada com aquela situação. Por quê? Porque os sentimentos são tão pesados, tão negativos, que forma-se essa egrégora, né? Esse campo de energia densa, pesada, que nada mais é do que esses sentimentos de todos esses envolvidos nesse assunto específico e na mesma energia, na mesma vibração de tantos outros que também estão nesse mesmo padrão vibratório. E isso não é bom para ninguém. Vai vai sendo alimentado ali e esse campo ele só vai crescendo, avolumando. E tem aquele dito popular que diz, né? Dizes com quem anda e direis quem tu és. E é isso mesmo, são essas energias densas que vão se avolumando em função dessas companhias. E essas companhias estão aqui, só no pensamento, na vibração. A minha vozinha falava isso para mim quando eu era criança. Não anda com manco, senão você manqueia no fim do ano. E isso ficou muito gravado em mim. E na doutrina eles pedem, né, para nós orarmos e vigiarmos o tempo todo. Quando nós somos invadidos por esses pensamentos negativos, quando aquela ideia fixa não sai da cabeça, a melhor coisa a fazer é orar. Porque na oração você se conecta com energias melhores, do bem, e para conseguirmos sair daquele campo
vibratório, que só traz dor, só traz desequilíbrio, né? Mental, emocional, físico. Traz doença para o corpo físico. E nós sabemos, hoje isso é muito divulgado, que a força do pensamento ela é gigantesca. Nós influenciamos pessoas e nós somos influenciados por mentes que podem ser encarnadas e desencarnadas o tempo todo. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos influem sobre o nosso pensamento e nossas ações? E eles respondem: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. É muito sério isso. E por isso orai e vigiai. Já na 525, ele vai mais além. Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida. E eles respondem: seguramente, visto que te aconselham. Então, precisamos ficar sempre muito alertas, que muitas vezes a influência é tão forte que não fazemos aquilo por nossa própria vontade. Mas isso não nos redime da nossa responsabilidade, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos acatar esses aconselhamentos e podemos rechaçar esses acontecimentos, essas influências. Cada um de nós é dono das suas ações, das suas atitudes, mesmo que se por influência. Por isso, toda vez que tivermos dúvida sobre como agir, como encarar alguma situação, a oração, o entrar para aquele quarto íntimo que Jesus fala, é a forma mais assertiva de entrarmos num plano reflexivo, entrarmos em vibração com os amigos espirituais e ali mais calmos, né? Mais equilibrados, buscar a solução para os nossos problemas e decidir com mais equilíbrio o que fazer. Na pergunta 461, também no Livro dos Espíritos, vem assim: como distinguir os pensamentos que nos são próprios, daqueles que nos são sugeridos? E ele diz assim: quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente e, se ele decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma um mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidade.
Foi aquilo que eu disse. Temos responsabilidade sobre tudo. Sobre tudo. Por isso, nos embates da nossa vida, sejam eles de que forma for, que possamos entrar em oração, sempre, pedindo fortalecimento para o nosso anjo guardião, para o nosso mentor. Ler o Evangelho. Quantas vezes estamos angustiados e pegamos uma página edificante do Evangelho ou de outro livro qualquer, hoje são tantos, graças a Deus, e aquela resposta nos vem com tanta clareza. E nessas horas nós vamos nos harmonizando, transformando aquelas energias mais pesadas, transformando aquele desequilíbrio, aquela desarmonia, em harmonia, em energias mais leves, em emoções mais contidas, com relação àquela indisposição que tivemos. Nós vamos trazer mais compaixão, porque na reflexão nós vamos tendo a aceitação de que e vamos trazendo para o nosso íntimo que nós também somos falhos, que o nosso irmão é falho. Nós vamos trazendo a piedade quando sabemos que aquele irmão ainda não tem tanto conhecimento. E liberando assim essa energia da mágoa, do rancor, né? Nós vamos esse processo é o processo do perdão. Jesus nos pediu para que não perdoássemos somente 7 vezes. Né? Para Pedro ele fala, mas para perdoar 70 vezes 7 vezes. Perdoar sempre, por ter esse entendimento de que todos nós somos falhos e que precisamos perdoar a nós e aos outros. É fácil? Não, não é fácil. É um processo. É um processo. E esse processo ele começa, hoje nós temos mais esse conhecimento, mas ainda que é difícil de botar em prática. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós nos amamos? Você se ama? A ponto de cuidar mesmo de cada partinha nossa, de cuidar desse corpo que nos carrega, que nós judiamos tanto, de tantas formas. Cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Nós cuidamos. Nós sabemos como. Porque é só nesse entender e nesse respeito e carinho conosco mesmo, é que vamos saber como agir com o outro. Nós não sabemos ainda a cuidar literalmente de nós. Nos magoamos, nos ferimos, nos prejudicamos fisicamente e mentalmente. Então, por aí é que nós precisamos começar. Nos amar. Para depois amar o outro da forma como queremos para nós mesmos. Na epístola de Pedro é colocado que o amor cobre uma multidão de pecados.
que seria isso? Quando nós damos amor para o nosso próximo, os nossos pecados são apaziguados, os nossos pecados são cobertos por esse amor. E a gente não para pensar, não para agir, pois é da lei. O que eu faço para o outro volta para mim, no bem e no mal. Então, que possamos perdoar. Se no começo não for tão fácil, né, como uma cerâmica quebrada que nós vamos lá e colamos, ela não vai ficar igual, né? Na China eles colocam ouro no remendo, que é para entender que aquela ruga tá ali, mas que ela ensinou. Então é um processo. Se hoje ainda não dá, a gente se afasta, mas a gente deseja o bem para o outro, né? Não carrega aquele peso. E aos poucos nós vamos conseguindo perdoar. E orando sempre, para nunca que essas influências que preencha nosso coração, porque o mal será nosso, né? Do próximo e de todos que estão ao nosso redor. Que possamos a cada dia mais buscar esses ensinamentos de Jesus, buscar esse perdão, buscar o auto-perdão, buscar nos amar para fazer o outro também feliz, que essa é a máxima que Jesus nos pede. E fazendo dessa forma, todos nós buscaremos a felicidade, a alegria, e tudo mais, e essa paz que a gente tanto deseja. Uma boa noite a todos, gratidão por mais essa oportunidade. Que assim seja.